a pessoa que faz a entrevista, ela também é... Acho que ele tomou um tombo. Bom dia, gente boa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Espero que sim. Amém. Firmes, fortes e decididos aí. Deus te abençoe, pastor. Tudo legal, tudo bem. Maravilha. Acho que o Gustavo caiu. Caiu. Então. Acho que o Júnior colocou aí o link do podcast que ele indicou. E se vocês estão nesse tempo de indicação aí, essa semana eu assisti o filme dos mesmos diretores do Desafiando os Gigantes e A Forja, o nome do filme. Eu não sei quem já assistiu. Se já assistiu, assiste de novo, compre. Né? Se não assistiu, vá assistir no cinema, faça o que você tiver que fazer. Para empresários, para empreendedores, essa questão do discipulado a partir dos negócios, da missão, é o tema praticamente desse filme aí. Muito bom mesmo. Então fica aí a indicação. Já estava na minha lista. Vale assistir mesmo. Eu assisti também no sábado. Excelente. Aprendizados ricos. Sim. Só tá no cinema, é isso? Só no cinema. Consegui voltar aqui, não sei porque o Google me derrubou aqui da reunião, mas já estou de volta aqui. Bom, pessoal, pastor, olha, eu vou orar aqui para a gente iniciar, então. A palavra é tua. Só pediria que as pessoas colocassem todas as conversas no mudo, para a gente não ter interferência na imagem também na gravação. Querido Deus e Pai, eu quero te pedir e agradecer, Senhor, por esse momento de agora. Pai querido, passeia com o teu Santo Espírito entre nós. Apesar da distância, Senhor, nós estamos aqui unidos, Pai, em um só propósito, em um só coração, unidos em nome de Cristo Jesus, Pai, para ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Que o Senhor use, Pai, a vida do pastor Wallen para nos trazer essa mensagem, que o Senhor possa transitar aqui entre nós, que tenhamos todo entendimento, tenhamos todo discernimento, Pai, e que possamos sair diferente daquilo que estamos entrando aqui, Senhor Deus. Cuida de cada um aqui que está presente, daqueles que não conseguiram entrar ainda, que o Senhor nos traga para essa reunião, Pai, e possa ser um compromisso na vida de cada um, Pai. Estar perto de Ti, estar conectado contigo, reconectado às quartas-feiras pela manhã, Senhor. Fica conosco, Pai amado, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Contigo. Amém. Nós estamos falando sobre mentores segundo o coração de Deus, mentores e amigos esses que estão nas Escrituras. Já falamos sobre Adão, já falamos sobre Noé, já falamos sobre Enoque, já falamos sobre Abraão, e hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Isaac. Quem é Isaac? Quem é esse Isaac? Isaac é esse mentor, é esse amigo que nos ensina que temor a Deus independe da personalidade. Temor a Deus independe da nossa personalidade. É interessante que é fácil confundirmos carisma com caráter. Tem muita gente carismática sem caráter, e é possível ter um sem ter o outro. É possível ter um sem ter o outro. Pessoas que falam demais, ou querem mostrar que fazem demais, não necessariamente são pessoas que temem a Deus. São pessoas que até se destacam, são pessoas que até ficam numa certa evidência em diversos lugares, seja na empresa, onde for. Mas são apenas pessoas que têm uma expressão externa.
A palavra de Deus já disse que o Senhor não olha para o exterior. Ele olha para o interior. Ele olha para o nosso coração. Mas nós, muitas vezes, queremos que as pessoas não enxerguem o nosso interior e só vejam aquilo que nós mostramos exteriormente. Não necessariamente também pessoas carismáticas, pessoas extrovertidas, sorridentes, falantes, são, assim, de um perfil seguro de honestidade e integridade. E o nosso amigo de hoje, ele vai nos ensinar que o perfil que cada pessoa precisa ser moldado e definido pelo próprio Deus, independente dos nossos gostos pessoais. A gente tem a tendência de querer ser igual a muita gente. Nós somos muito miméticos. Não sei se vocês sabem o que eu quero dizer. Nós imitamos várias pessoas. Eu, na época que, pra você ter uma ideia, na época que eu era criança, há uns 5 anos atrás, eu assistia aqueles Changeman, Jaspion, não sei se é da época de você, Lion Man, e eu olhava aquilo, minha mãe comprava até a roupa do Changeman vermelho para mim, aí meus colegas na rua sofriam, né, porque eu saía vestido de Changeman com espada na mão e era espadada para tudo que é lado. Isso não quando hoje a gente tem esses filmes aí meio Nutella, né? Mas na minha época era Rambo, né? A hora que ele colocava a faixa na testa, aquela coisa de louco. Aquilo ali era o auge. Né? E aí eu saía na rua também, colocando coisa na testa, assim, falando assim, agora eu vou pra guerra. Eu me achava o Rambo, me achava o Jiraiya, o Changeman, eu imitava essas pessoas. Outro que imitava era o Jean-Claude Van Damme, o Grande Dragão Branco, clássico dos filmes do Jean-Claude Van Damme. E saía dando bicuda em todo mundo na rua, achando que eu era exatamente aquele personagem do filme. Nós somos muito miméticos, nós imitamos pessoas. E nós acreditamos que algumas pessoas que se destacam, elas devem ser imitadas porque exteriormente aquilo que nós enxergamos de fato é o que elas são. Às vezes são e às vezes não são. Você tem o Geraldo Rufino, que dizem que ele é o cara irritantemente feliz. Eu não sei se ele sempre é feliz mesmo, mas é algo que ele tem hoje de característica. Mas por que eu estou falando isso? Eu comecei essa mensagem perguntando quem é Isaac? Quem é Isaac? Porque quando nós olhamos para a história dos patriarcas, nós vemos a história sobre Abraão, ela tem vários versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falando sobre o Abraão. Quando nós olhamos para o filho de Isaac, o Jacó, nós temos vários capítulos falando sobre a pessoa de Jacó e sobre os feitos de Jacó, os seus erros e os seus acertos. Mas comparado ao perfil do seu pai Abraão e ao perfil do seu filho Jacó, Isaac parece que é o mais tranquilo dos patriarcas. Parece que é o mais tranquilo dos patriarcas. E olha algumas informações interessantes. Isaac foi um filho desacreditado por seus pais. Foi prometido por Deus, mas desacreditado por seus pais. Você tem isso lá em Gênesis 17, 17 e 18, de 12 a 15. Você tem Isaac ali que, quando desmamado, Ismael, seu meio-irmão, zombou dele. O evento que tem de maior destaque nas escrituras da vida de Isaac, ele não era nem o personagem principal, ele era o coadjuvante, porque ele era a pessoa que seria entregue em sacrifício. Abraão ali continua sendo o destaque. Desde esse fato aí, que as escrituras vão narrando sobre ele, nós vamos vendo aí Isaac com esse perfil sempre tranquilo, mas temente a Deus, conforme mostra Gênesis 22, de 6 a 12. A vida de Isaac, ela é centralizada ali em torno
como eu posso dizer, de seu nascimento e de seu casamento, só. Basicamente, você não tem muitas informações sobre o patriarca Isaac. E a gente acredita que, às vezes, não falar... Parece que Isaac nem é um dos patriarcas. Porque nós lembramos das histórias de Abraão, nós lembramos das histórias de Jacó, mas quando nós vamos olhar para a pessoa de Isaac, parece que nós nem lembramos que Isaac existiu. Parece que o Isaac é apenas um ponto que liga o Abraão e o Jacó. Parece que, na verdade, ele não tem função nenhuma. Parece que ele não tem função nenhuma. Parece que pessoas tranquilas, parece que pessoas que são menos extrovertidas, parece que elas são menos importantes. Mas nas Escrituras não é assim. Porque, como nós falamos, o Senhor, ele não olha para o exterior. Ele olha para o nosso coração. Para o nosso coração. Isaac, ele também cometeu erros, assim como seu pai. Isaac, ele errou como pai, quando teve ali os seus 2 filhos e preferiu um e não preferiu o outro. Isaac não era uma pessoa perfeita, mas era reconhecido como um homem que temia Deus por seu filho Jacó. E ele dá testemunho disso em Gênesis 31, 42 e 53. O que eu quero dizer com isso e trazendo hoje a história de Isaac? Carisma não é caráter. Cuidado com aqueles que nós queremos imitar. Às vezes, aquilo que nós estamos imitando é só o externo. É só a capa de alguém. A gente precisa entender que não necessariamente pessoas que falam demais e que fazem demais são, de fato, as melhores referências para nós. E o contrário é a mesma coisa, mas pegando aqui o personagem aqui de Isaac, nós vamos observar isso. No fundo, o que a gente observa também nas Escrituras é que nós precisamos tomar cuidado, inclusive, com as nossas palavras. Gente que fala demais é um problema. Gente que fala demais erra demais. Os cristãos, eles deveriam ter essa capacidade de desenvolver muito mais a escutatória do que a oratória. Nós deveríamos ouvir melhor. Nós deveríamos exercitar muita coisa que Isaac, no seu temor ao Senhor e no seu perfil mais tranquilo, nós deveríamos também aprender com ele a ser algumas coisas. Eu falo que nós não somos um lençol pronto. Minha mãe, na época, fazia chita. Não sei se você sabe o que é chita, aqueles negócios, aqueles quadradinhos de pano que ia emendando um no outro, transformando aquilo depois num cobertor. Nós somos isso, nós vamos criando, nós vamos formando esse cobertor com diversas personalidades, com diversas pessoas que vão aparecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, imagina se eu tivesse apenas um tipo de pessoa. Nós somos um retalho de um monte de influências boas e ruins que nós vamos trazendo para nós no decorrer da vida. Isaac é essa influência boa. O Isaac não é aquele cara do destaque, mas é aquele cara essencial. Tem gente que acredita que precisa estar em destaque. Não, você precisa ser essencial. Porque entre o Abraão e entre o Jacó, se não tivesse o Isaac, seria um problema, não teria a promessa cumprida. Isaac é exatamente aquele que no silêncio é a prova real de que Deus cumpre o que ele diz. É a prova real de que Deus faz aquilo que ele disse que ia fazer. Nós muitas vezes admiramos pessoas que falam bem. Nós muitas vezes não enxergamos aquelas pessoas que na empresa elas são mais caladas, parece que elas não desenvolvem, parece que elas
Não, às vezes elas estão ali para ser equilíbrio. Às vezes elas estão ali para ser equilíbrio. Todo mundo tem a sua importância. Eu não devo realmente copiar a personalidade de ninguém. Eu não devo imitar a personalidade de ninguém. O Senhor chamou cada um com a sua personalidade, porque é dessa forma que o Senhor quer te usar. Eu estou fazendo uma mentoria com 3 comércios aqui de Bueno, e cada proprietária tem uma personalidade diferente. Cada proprietária tem uma personalidade diferente. E essa personalidade se evidencia quando nós estamos ali conversando. Uma fala demais, outra fala de menos, uma é mais simpática, outra é mais seca. E aí a pergunta é, qual é o melhor perfil? Depende. Na minha concepção, todas precisam de todas. Todas precisam de todas. Quando nós olhamos para a escolha de Cristo nos seus discípulos, nos seus apóstolos, cada um com perfis diferentes. Porque no reino de Deus nós precisamos de todos. O único que nós devemos imitar integralmente é Cristo. O único que nós devemos imitar integralmente é Cristo. Nós não podemos nos basear naquilo que é a personalidade de pecadores como nós, porque o Senhor novamente diz: eu olho para o coração. Nós olhamos para a roupa que aquela pessoa veste, a forma como ela fala, tudo isso é importante. Se vai contribuir para a formação do meu caráter cristão, ok. Então isso eu trago para mim e vou formando o meu cobertor com as melhores qualidades. Como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, me imitem mesmo. Mas cuidado para que você não mate a sua personalidade, aquilo que Deus deu a você, porque você quer copiar quem você não deve. Ser quem você não deve ser. Isaac nos ensina que, por mais que ele esteja ali no meio da história, entre o pai da fé e o camarada aqui seria o pai das 12 tribos de Israel, Isaac parece que ele não tem função nenhuma. Não, ele tem. Ele é exatamente esse ponto que mostra que não é necessariamente aquilo que você fez na sua vida que traz a importância. A importância é que você existe, não é o que você faz. Você existe para cumprir aquilo que Deus determinou que você faça. Isaac fez. Ele deixou de errar? Não. Ele deixou de cometer erros infantis? Não. Mas ele cumpriu exatamente o que o Senhor chamou ele para fazer. Nós precisamos imitar, trazer para a nossa vida coisas boas daquilo que enxergamos de cada pessoa. Mas nós precisamos imitar integralmente um único ser, uma única pessoa, que é Jesus Cristo. A questão aqui é, a vida de Isaac me ensina que eu não devo menosprezar o que eu gostaria de ser e não sou. Eu devo valorizar aquilo que o Senhor me criou para ser, independente daquilo que o meu pai, sendo o grande homem, ou o meu filho superando a minha vida como um pai, em diversas coisas, no sentido de destaque nesse mundo. Eu não estou aqui para ter destaque, eu estou aqui para cumprir missão. Eu não estou aqui para ter destaque, eu estou aqui para cumprir missão. E se eu nasci e cumprir a missão para a qual o Senhor me chamou, mesmo que seja no silêncio, no anonimato, para ser o equilíbrio entre pontas, que assim seja. Eu não quero ser o que o outro é. Eu quero ser o que Cristo quer que eu seja. E isso é suficiente. E isso é suficiente. Eu não quero ser o que o Pablo Marçal é. Eu não quero ser o que o Joel J é. Eu não quero ser o que os grandes oradores são. Eu quero ser eu.
mas eu quero ser eu em Cristo. Eu quero ser eu mesmo, mas eu quero ser eu mesmo em Cristo. E se as pessoas que passarem na minha vida, de uma certa forma, me influenciarem para ser mais parecido com Cristo, então isso eu vou imitar. Mas eu não vou me cobrar pelo sucesso dessa vida. Pelo sucesso, pelos resultados que essa vida ela exige de mim. Eu vou me cobrar por aquilo que o meu Senhor pediu para que eu fosse. Um servo bom e fiel. Que na personalidade que ele me deu, nas características que ele me deu, eu vou servi-lo fielmente. Talvez não com tantos destaques como meus pais, meus avós e provavelmente meus filhos. Mas eu vou servi-lo fielmente. E independente dos meus destaques, o meu nome também estará no livro da vida. Isso é o que importa. Vamos orar? Senhor, nos ajude a entender que, diferente desse mundo, nós não estamos diante de um Deus que exige de nós qualquer tipo de meritocracia. O Senhor nos criou com personalidades específicas. O Senhor nos criou para sermos o que somos, Pai. Alguns extrovertidos, outros introvertidos, uns falam demais, outros falam de menos, outros não falam nada. Cada um tem a sua característica, Pai. E às vezes somos tentados a olhar para pessoas que admiramos e querer ser de fato o que elas são. Mas nos ajuda em Cristo a ser o que Cristo quer que sejamos, com a personalidade que Ele mesmo nos deu. Tem muita gente, ó Pai, que por mais que seja calado, observador, serve assim como Isaac, às vezes como um equilíbrio, como uma ponte que liga duas pessoas que vão viver uma vida com uma extrema evidência. Talvez eu não seja a pessoa que vai ser a evidência, que vai trazer os resultados evidentes. Eu vou ser exatamente aquele que vai trazer o equilíbrio, a condição, o suporte para que tantas outras pessoas desenvolvam e cresçam. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para Cristo e queremos imitar somente Cristo, integralmente. E tudo aquilo que entendermos que é de bom nas outras pessoas, que possam contribuir para a formação desse caráter de Cristo em nós, que a gente possa ir montando no decorrer da vida, costurando no decorrer da vida, uma boa coxa de retalhos, para nos cobrir deste mundo mau. Nos ajuda, Senhor, a fazer e a ser o que o Senhor quer que façamos, do jeito que o Senhor nos criou para ser, no trabalho que o Senhor nos colocou para fazer, sem que a gente venha se perder em nós mesmos, nesse mundo que nos dá diversas referências ruins. Que ao olhar para Isaac, nós possamos perguntar quem é Isaac. Assim como talvez muitas pessoas perguntem sobre nós, o Arlen? Quem é o Arlen? Quem é o Val? Quem é o Gustavo? Quem é o Fabiano? Quem é o Jota? Quem é? Eu quero ser conhecido por ti, Senhor. A pessoa que precisa saber o meu nome é o Senhor. E o fato de saber que o Senhor sabe, esse já é o maior sucesso da minha vida. Porque eu sei que o meu nome está no livro da vida. Mas enquanto eu estiver aqui, me use com a personalidade que o Senhor me deu, no lugar onde o Senhor me colocou, para ser igual ao teu Filho Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor, a cumprir essa missão também.
mesmo que seja no anonimato, mesmo que seja no silêncio, mesmo que seja de uma forma introvertida, sem copiar ninguém, sem querer ser e ter a vida de ninguém, apenas a do Cristo, vivendo em mim. Essa é a minha oração, e assim fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado pela palavra, agora. Obrigado pela reflexão. Acho que é mais uma que vai passar o dia aí pensando, né? Por sermos a ponte, sermos a conexão para outros. Muito bom.